ES2. Oferecimento. Sorvetes Paletitas. Experimente Banoffee. Olá, boa noite para você. Agora 7h12, começando o ES2 dessa quinta-feira. Uma brincadeira de um influenciador digital causou uma confusão danada em Guarapari. O prêmio da brincadeira era esse carro, gente, que terminou cercado por centenas de pessoas e foi totalmente destruído. O Daniel Marçal está em Guarapari, vai explicar para a gente essa confusão toda. Boa noite, Marçal. Ei, Dani, boa noite para você, boa noite para quem está assistindo o S2. Pois é, eu estou aqui na praça de Guarapari, que é no centro da cidade de Guarapari, onde aconteceu todo esse tumulto entre as praias da Areia Preta, entre a praia também das Castanheiras. Qual que era a intenção desse cara, o Flávio Ramos, ele que se intitula aí como o Sheik brasileiro. Ele traria esse carro até a Praia das Castanheiras e quem ficasse com a mão até o último segundo ganharia esse carro. Só que ele não esperava que isso poderia causar essa confusão que causou aqui. Muita gente apareceu, as pessoas quebraram o carro. Esse carro, de acordo com ele, deu até perda total. Eu preparei uma reportagem, estive aqui mais cedo, conversei com pessoas que viram todo esse tumulto acontecer, conversei com essas pessoas. Vamos ver a reportagem que eu preparei junto com o cinegrafista Pablo Campos. Olha essa confusão que aconteceu hoje de manhã em Guarapari, no centro da cidade. Teve empurrão, gente gritando, briga no meio da rua. Tudo isso por causa de um carro. Desse carro que levou pisões, pauladas, teve os vidros quebrados, ficou completamente destruído. Levaram até uma roda. Mas por que tinha tanta gente em volta desse carro e por que ele foi destruído? Para você entender essa história, a gente volta até ontem à tarde, quando o carro foi comprado por um morador de Guarapari. Aí, galera, olha o carrinho aí, ó. É esse aí, ó, da rifa hoje, ó. Flávio Ramos ganha a vida nas redes sociais e propôs um desafio envolvendo o veículo. Amanhã, na hora que começar, eu vou falar onde é. Depois eu vou esperar alguns minutinhos para todo mundo que estiver lá perto colocar a mão no carro e o último que tirar, o carro é dele. O desafio se espalhou, a polícia foi chamada e precisou usar balas de borracha e spray de pimenta para dispersar a multidão. Eu vim até Guarapari para entender essa confusão toda e o porquê desse carro ter sido destruído assim. Aqui na praça, onde tudo aconteceu, só sobrou um pedaço do carro, vidro quebrado e pedaços de pau. Por volta de 11h50, né, começou ali em frente do Rádio Hotel. O pessoal começou correndo para lá, chegando lá teve um rapaz que quebrou o vidro do carro e foi daí que começou a confusão. Após o rapaz ter colocado no status, né, que teve o cancelamento do sorteio do carro, aí o pessoal ficou revoltado, começou a quebrar os vidros, tirarem roda, bateria, também tiraram rádio de som. Destruíram o carro. Aí, depois, 30 minutos depois, a polícia começou a agir, que chegou mais polícia para estar ajudando. Tinha até 2 viaturas ali também. Eu estou indignada com o que aconteceu na praia hoje. O policiamento chegou, já não pôde mais tomar conta, porque a bagunça já estava pronta. Então, quer dizer, eu nunca esperei, nos meus 59 anos, presenciar isso. Não foi a primeira vez que o Flávio distribuiu presentes em Guarapari. Há algumas semanas, ele resolveu jogar dinheiro do alto de um prédio. Vou jogar assim de uma vez. Isso. Pronto. Agora não é culpa minha mais não. O dinheiro caiu do céu em Guarapari. Depois de ser proibido de jogar dinheiro, ele resolveu esconder uma moto na cidade e quem achasse ganharia a moto. Valeu, galera. Daqui a pouquinho eu tô trazendo aí pra vocês que achou a moto. Hoje, depois de toda a confusão, Flávio postou um vídeo dizendo que o desafio teve um ganhador. Você ficou até o final, você ficou com a mão no carro, independente de todas as adversidades, você ficou lá, então o carro é seu. Mas ele garantiu que não vai fazer mais esse tipo de brincadeira. Eu vou continuar fazendo brincadeiras, mas eu vou fazer coisas mais organizadas. Olha, gente, em nota, a Polícia Militar disse que a confusão já estava generalizada quando chegou ao local,
Os policiais primeiro observaram de longe e só foram autorizados a retirar as pessoas dali quando receberam a informação de que o indivíduo estaria ameaçando atear fogo no carro. Nesse momento, a polícia foi então hostilizada com paus, pedras e garrafas. E por isso teve que usar para dispersar a multidão spray de pimenta e balas de borracha. 2 pessoas foram levadas para a delegacia regional aqui de Guarapari. O Flávio Ramos também foi para a delegacia prestar depoimento e depois de ir para a delegacia, ele conversou com a gente. Vamos ouvir o que ele falou. Eu não imaginei o tumulto, o transtorno, não. Eu imaginei que realmente no começo ia dar uma comoção, o pessoal ia chegar, ia querer tocar a mão e tal. Aí depois o pessoal ia começar a sair, desistir, né? Porque necessidades fisiológicas, fome, sede, etc. E era uma prova de resistência, então era normal isso acontecer. E que ia ser uma coisa mais controlada. O problema é que eu não sei se já é da natureza humana, as pessoas ficaram com medo de não conseguir participar. Antes de eu colocar o carro no lugar, o pessoal já correu, já colocou a mão no carro. E o carro ainda estava em movimento ainda quando eles correram para pôr a mão no carro. E nessa correria, uma pessoa foi e quebrou o para-brisa do carro. Quando essa pessoa quebrou o para-brisa do carro, as pessoas que estavam à volta, ainda querendo participar da brincadeira, se exaltaram e acabou agredindo essa pessoa. E aí eu fui e falei, poxa, tá descontrolado. Não deu para fazer, eu vou pedir para guichar o carro e depois a gente tenta fazer de uma outra maneira. Aí eu acho que algumas pessoas se revoltaram com isso, foi quando começou a destruir o carro. Pois é, Dani, a confusão foi grande por aqui hoje cedo, mas está tudo resolvido. Eu volto com você. Marçal, obrigada pelas informações para a gente aqui ao vivo. Que loucura, né? Que situação. Pois é, notícia que foi destaque, inclusive, nos sites nacionais. Mudando de assunto agora, mais um adolescente foi vítima da violência. Um jovem de 15 anos foi assassinado num tiroteio em Vila Velha. Também teve morte em Jacaraípe, na Serra. O homem estava na esquina dessa rua, no bairro das Laranjeiras, região de Jacaraípe, na Serra. Foi baleado durante a madrugada. Ele não tinha documentos. Testemunhas contaram que o atirador chegou a pé, disparou e saiu também caminhando. Moradores contaram que ontem, de dia e de noite, teve confronto de facções no bairro antes do assassinato da madrugada. Um dos tiros atingiu o carro do supermercado. No bairro Santa Rita, em Vila Velha, teve correria logo cedo. O ataque dos traficantes aconteceu por volta das 10 da manhã, na rua principal do bairro. Pelo menos 7 tiros pegaram nesse carro, que é de uma professora da escola. Os alunos fariam um passeio que foi cancelado. Esse outro carro também foi atingido. A polícia disse que o alvo era um rapaz de 15 anos que estava de bicicleta. Ele foi baleado com pelo menos 6 tiros e morreu no hospital. Além dele, um entregador que trabalha na região também ficou ferido por uma bala perdida. O carro usado no ataque foi encontrado pela guarda de Vila Velha, no bairro Vila Batista. Era roubado e estava com a placa adulterada. A polícia segue investigando, mas nos 2 casos, nenhum suspeito ainda foi preso. E um carro invadiu a calçada e atropelou um homem e uma criança em Cachoeiro. O adolescente aconteceu no fim da manhã em uma das regiões mais movimentadas do centro da cidade. Parece mais um dia normal em Cachoeiro de Itapemirim, até que um carro invade a calçada. Veja de novo, o veículo atinge um rapaz que está fora da calçada, quase atropela um homem que escapa por muito pouco, mas atinge uma criança. O acidente aconteceu no fim da manhã desta quinta-feira. O Rodrigo tem uma banca do outro lado da rua, viu tudo acontecendo. Eu vi o primeiro barulho do pneu batendo no meio-fio e o segundo que ele pegou o rapaz ali em cima. A ação foi ligar liguei até errado, liguei o 90. Aí quando eu tava ligando, que o 90 foi pedir a placa, a ambulância estava passando ali. Nessa que ela passou e eu vi o rapaz sangrando a cabeça, eu pedi para ele dar o primeiro socorro. As imagens gravadas logo depois do acidente mostram um homem de 34 anos caído na calçada. A criança atingida não aparece. No outro vídeo dá para ver a ambulância do SAMU no local. O acidente aconteceu em uma das ruas mais movimentadas de Cachoeiro de Itapemirim. Foi no encontro das ruas Coronel Francisco de Braga com a Capitão Deslandes, próximo à Ponte de Ferro. A Polícia Militar chegou ao local pouco depois do acidente. De acordo com as informações apuradas pelos militares, o motorista do veículo passou mal ao volante. Ele transparecia que estava bem desnorteado, havia realmente passado mal. Até pude presenciar a sua esposa falando com o policial que
Ele chegou a falar com ela um pouquinho antes que estava com a vista turva, não conseguia enxergar direito. E esse não foi o primeiro acidente que acontece em Cachoeira este ano porque o motorista passou mal. Em agosto, um homem de 65 anos sofreu um mal súbito, invadiu a contramão e bateu no motociclista de 36 anos. A batida foi na Avenida Aristides Campos, uma das mais movimentadas da cidade. O motorista foi levado para um hospital particular. O homem atropelado foi para a Santa Casa de Cachoeiro. A PM não soube dizer para onde a menina foi levada. Nós não temos o estado de saúde de ninguém. O carro foi retirado por amigos do motorista. Gente, agora olha só onde uma caminhonete foi parar hoje. O veículo tombou no cemitério de Mimoso do Sul. É que passa uma rua ali dentro do cemitério. Segundo a Polícia Militar, a motorista foi até lá limpar uma lápide para o dia de finados, mas acabou danificando um túmulo. Ela foi socorrida pelo SAMU. Nós não conseguimos saber o estado de saúde da mulher. Passaram a valer neste mês as novas regras sobre os rótulos dos alimentos. A ideia é deixar as informações mais claras, mais fáceis, para ajudar o consumidor a saber o que está comendo e a escolher alimentos mais saudáveis. A Tarciane Vasconcelos preparou uma reportagem para a gente. Tarciane, boa noite. O que muda nesses rótulos? Oi, Dani, boa noite para você e para todos. Pois é, essas mudanças elas já estão nas prateleiras dos supermercados. Principalmente as mudanças principais que foram feitas é que a tabela nutricional está maior, está com as letras maiores e também na frente, bem na frente das embalagens, tem informações bem grandes sobre o teor de açúcar, sal e também gordura saturada de alimentos industrializados. Como você comentou, o objetivo é fazer com que até mesmo o consumidor que não tem o hábito de ler o rótulo dos alimentos perceba o que ele está levando para casa. Vamos ver. Informações que não fazem parte do repertório de todo mundo em letras bem pequenas. Não é por acaso que muita gente não lê os rótulos dos alimentos. Rose, você tem o hábito de olhar o rótulo dos alimentos? Não tenho. Não. E deveria, porque eu tenho problema de diabetes, tenho hipertensão, um monte de coisa, mas não olho nada disso. Eu não tinha o hábito de ler os rótulos e hoje é um hábito. A Cíntia virou uma exceção. Depois que descobriu que não podia ingerir glúten, leite e derivados, passou a ler letrinha por letrinha, número por número nas embalagens. As pessoas falam, não tenho tempo para isso, mas é a sua saúde. A gente precisa aprender a ler os rótulos, porque tem muita coisa que tem muito açúcar, muito sal, né, muito sódio, muita gordura e a gente não tem ideia. Nem todo mundo tem o hábito de ler o rótulo dos alimentos. E muitas vezes entender o que eles dizem não é tarefa fácil. É por isso que as embalagens estão mudando, para fazer com que essas letrinhas não sejam tão miúdas e que as informações fiquem mais claras. Novas regras para os rótulos dos alimentos entraram em vigor este mês. Agora a tabela nutricional tem que ser maior e em preto e branco, ficando visualmente mais legível. Outra mudança é que alertas devem vir na frente da embalagem, informando sobre altas quantidades de açúcar, gordura saturada e sódio. No momento da escolha do consumidor, essas informações ficam mais claras. E aí um mesmo produto, de uma mesma categoria, pode não ter essa informação e ele fala, eu acho que eu prefiro comprar esse produto que eu sei que ele não tem uma quantidade de sódio, de açúcar ou de gordura. Na tabela, o consumidor também vai encontrar as informações nutricionais de uma porção do produto e de 100 gramas ou 100 ml dele. O que essa informação ajuda? No momento do comparativo entre os produtos. Então, quando a gente pega dois produtos da mesma linha, dois produtos muito similares, a gente consegue fazer o comparativo de acordo com esse número em 100 gramas ou em 100 ml. Outra novidade é que as embalagens de pães de forma, por exemplo, precisam declarar a porcentagem de ingredientes integrais. Principalmente para quem tem diabetes, pressão alta, por causa do sal, açúcar, essas coisas. É importante ler. Vou passar a ler agora. A longo prazo, as mudanças nas embalagens devem incentivar o consumidor a fazer escolhas mais saudáveis e conscientes nas prateleiras. O objetivo dessas mudanças são deixar, de fato, essas informações mais claras, o consumidor saber o que, de fato, ele está consumindo e, a longo prazo, a gente diminuir os índices de doença cardiovascular, de pessoas com hipertensão e etc.
Bom, Dani, essas regras foram lançadas em outubro do ano passado. A indústria teve, então, um ano para se adaptar, mas a indústria que ainda tem embalagens no formato antigo vai poder utilizá-las até o ano que vem. Lembrando que a gente mostrou aí muitos produtos industrializados, mas qualquer produto que não seja embalado na presença do consumidor, como um pão, um bolo, um fatiado, também tem que trazer essas informações. Volto com você. Obrigada, Tarciane. Olha, eu sou curiosa, sempre tive costume de olhar os rótulos, viu? Tem hora que a gente precisa de lupa, né, para ver, mas agora vai melhorar um pouquinho. Obrigada, Tarciane, pelas informações. E veja a seguir, 12 trabalhadores foram resgatados em Nova Venécia. O Ministério Público identificou condições degradantes de trabalho. Agora são 7h27 para você ao vivo. Movimento ali na frente do Clube dos Oficiais, Avenida Dante Michelini, na Praia de Camburi. Trânsito bem movimentado agora. A gente volta já. Sempre. Dois blocos de granito caíram de um caminhão na S-166 em Castelo, sul do estado, hoje à tarde. De acordo com a polícia, as pedras se soltaram porque o motorista estava sem correntes para amarrar. O asfalto ficou destruído numa das pistas. Depois do acidente, policiais fizeram um cerco na região e encontraram o motorista. Ele tinha sinais de embriaguez. Fez o teste do bafômetro, que confirmou a ingestão de álcool. O homem foi autuado por dirigir sob efeito de álcool e por fugir do local do acidente. Os trabalhadores flagrados em condições semelhantes à escravidão em Nova Venécia voltaram para casa. Eles estavam hospedados em Colatina. O Isaac Ribeiro tem mais detalhes desse caso que foi descoberto ontem pelos auditores do Ministério do Trabalho. De uma reunião, né, Isaac, marcada para hoje. Aconteceu? Boa noite para você. Boa noite, Dani. Boa noite para todo mundo que está com a gente aqui no S2. Não, essa reunião não aconteceu. Eu conversei agora há pouco com o auditor fiscal do Ministério do Trabalho, que está acompanhando o caso. Ele disse que o representante da empresa não compareceu. Essa reunião seria realizada entre o representante da empresa, membros do Ministério Público do Trabalho e auditores fiscais do Ministério do Trabalho para fazer o detalhamento em relação a este caso, junto à empresa, inclusive definir os pagamentos desses 12 trabalhadores que foram resgatados ontem de 2 imóveis em Nova Venécia, noroeste do estado. Esses 12 trabalhadores, a maioria deles veio de Guarapari para trabalhar em Nova Venécia na construção de 32 casas populares. Também tinham outros profissionais de São Mateus. Foram levados ontem mesmo para um hotel em Colatina e hoje à tarde retornaram para a casa deles com o apoio desses órgãos federal. Nós preparamos uma reportagem com detalhes deste caso. Vamos acompanhar. Os trabalhadores foram contratados para construir essas casas populares em Nova Venécia. Prometeu a gente uma diária, na verdade, R$100, comida, tudo do bom e do melhor, e não foi cumprido. Depois de uma denúncia, o Ministério Público do Trabalho chegou até 2 alojamentos. 12 pessoas foram resgatadas. De acordo com os fiscais, os trabalhadores passavam fome, estavam em imóveis precários, sem suporte médico e sem água potável. E os salários estavam atrasados. Vão receber as guias de seguro-desemprego, vão ser feitos seus cálculos dos haveres trabalhistas e, se houver pagamento, o empregador resolve a maior parte dos problemas por aqui. Configura o trabalho análogo de escravo conforme a tipificação da nossa lei. Este ano, 78 pessoas foram resgatadas de trabalhos semelhantes à escravidão. Um problema que é mais frequente na área rural, mas chega também às cidades. Geralmente a gente encontra esse tipo de situação na agricultura, né? O café, principalmente durante a safra do café, é onde a gente encontra mais, né? Mas já algumas ações que nós estamos fazendo esse ano já está na área urbana, a gente já está identificando alguns problemas semelhantes, né? É o caso desse aqui, que é um caso de uma construção civil. O responsável pela empresa que contratou os funcionários, Max Marcondes, conversou com nossa equipe por telefone e informou que contratou uma pessoa para fazer a limpeza da casa e uma empresa para fornecer alimentação 4 vezes por dia para os funcionários. Em relação aos salários, ele disse que atrasou apenas o pagamento da última sexta-feira, mas isso já foi acertado, segundo ele, hoje à tarde. Nós também acionamos a Prefeitura de Nova Venécia e a Prefeitura disse que não tinha conhecimento das denúncias que chegaram ao Ministério Público do Trabalho e que agora vai aguardar o fim das investigações para adotar as medidas cabíveis. Dani. Obrigada, Isaac, pelas informações aqui para a gente ao vivo no S2, viu?
Olha a previsão do tempo agora. A tarde foi de céu fechado na Grande Vitória e a sexta-feira será assim, com tempo instável em todo o estado. Pode chover em alguns momentos do dia, com possibilidade de trovoadas. Entre a tarde e a noite ainda está valendo um alerta de tempestades aqui para todo o estado. Mínima prevista para amanhã de 22 e máxima de 33 graus na Grande Vitória. Veja a seguir, 75 adolescentes foram mortos de forma violenta nos primeiros 8 meses deste ano. Quase todos os crimes ligados ao tráfico de drogas. 7h33 e aí então ao vivo o trânsito ali na Praça do Pedágio, Terceira Ponte. Quem vai para Vila Velha vai pegar agora um trânsito lento ali na Terceira Ponte, lá em cima já fluindo um pouco melhor. O S2 volta em instantes. Central. Você viu hoje aqui no S2 que um adolescente de 15 anos foi morto num tiroteio hoje cedo no bairro Santa Rita, em Vila Velha. Só nos primeiros 8 meses do ano, 75 adolescentes foram mortos de forma violenta aqui no estado. 1/3 das mortes aconteceu na Grande Vitória. O Vinícius Colini preparou uma reportagem para a gente sobre esse assunto. Vamos ver. Bora voltar para mim aqui, a gente conversar com o André Falcão. Ele tem informações sobre a morte de mais um adolescente aqui na Grande Vitória. Ele tinha 16 anos, foi assassinado em frente a uma distribuidora de bebidas. E a Polícia Civil divulgou a foto do 4º suspeito de participação na morte desses adolescentes lá em Soretama. Quase todos os dias, essas são as manchetes nos jornais. Adolescentes mortos de forma violenta. A maioria das mortes ligada ao tráfico de drogas. Em um caso recente, um rapaz de 16 anos foi assassinado. Testemunhas contaram que 2 homens atiraram de dentro de um carro. No mês passado, um garoto de 18 anos foi morto com mais de 10 tiros, no bairro Nova Carapina 2, na Serra. O número de mortes violentas de adolescentes de até 18 anos teve uma pequena queda aqui no Espírito Santo, mas ainda preocupa. De janeiro a agosto do ano passado, foram 82 adolescentes mortos. No mesmo período desse ano, 75 mortes. 32% dos casos aconteceram aqui na Grande Vitória e, na maioria das vezes, as vítimas moravam em comunidades. Esse especialista em segurança pública diz que a tendência do crime organizado é recrutar jovens e com idades cada vez menores. Eles ficam na ponta, na linha de frente do tráfico e são os primeiros a morrer. Mas por que se arriscar em uma atividade tão violenta? O especialista diz que esses adolescentes são atraídos pela sensação de poder. Na adolescência, eles são muito facilmente cooptados pelo tráfico. É uma época de muita imaturidade, muita impulsividade, desejo pelo risco. Então, com muita facilidade, eles são recrutados para o tráfico. E, uma vez ali, claro, eles são os primeiros a serem presos ou mortos, né? Para aquele que sobrevive, a ascensão na carreira é muito rápida e, principalmente, nós notamos que é mesmo o status e a sensação de poder, o fato de estar armado. Essa glamorização do crime é mostrada em publicações nas redes sociais. Meninos e meninas ostentam armas. Nesse post, o jovem escreve: eliminar os inimigos é o nosso objetivo. De acordo com o Instituto de Atendimento Socioeducativo, pouco mais de 4.300 adolescentes foram levados para o IASES até setembro desse ano. Roubo, tráfico de drogas e homicídio são as principais acusações. Combater a pobreza na infância, uma base familiar sólida e acesso à educação são apontados como soluções. Estudos demonstraram que as crianças no Fundamental 1 já dão indícios muito claros de que elas vão acabar se evadindo logo depois. Nós podemos, além de fazer um trabalho genérico para que a escola seja legal, né, seja atrativa para todas as crianças e adolescentes, podemos também fazer um trabalho específico, preventivo, para essas crianças que já vêm dando os indícios mais precoces. O esporte é outro aliado para afastar os adolescentes da criminalidade. Esse projeto de aulas de futebol tem mais de 200 adolescentes participantes. O foco são pessoas carentes. O esporte traz disciplina, traz comprometimento, né? E mais que tudo, é falar a língua do jovem. O esporte fala a língua do jovem, o atrai para um ambiente agradável que ele gosta.
O Kelvin tem 17 anos e está no projeto desde 2019. Sempre para mim foi uma forma de poder me distrair, poder estar aqui, gostando de jogar bola, treinar. E assim sempre virou para mim um time do coração e hoje eu estou aqui firme e forte até, se Deus quiser, quando puder. O primeiro emprego ele conseguiu com a ajuda do projeto. É uma oportunidade única de poder jogar bola e através disso conseguir um emprego para poder seguir carreira profissional também. Você quer seguir em que a carreira? Policial civil. Tem que estudar bastante. Tem que estudar bastante, é. Tá aí um dos caminhos, né? São 7h40, a S2 está terminando. Você viu que a gente está no nosso estúdio aqui no meio da redação. Nosso estúdio está em reforma. Segunda-feira a gente volta para nossa casa. Uma boa noite para você. A gente se vê amanhã. S2. Oferecimento. Sorvetes Paletitas. Experimente Banoffee. Vem chegando. Ouça a Rádio Gazeta. É 97.1. Assista agora a sua novela das 7.